criar uma expectativa em nosso coração daquilo que Deus vai falar conosco. Amém? Ok. Eu quero que você preste atenção, porque eu quero dar alguns avisos aqui para os irmãos e aqueles que estão conosco nesta noite. Não sei se vocês repararam, nesse momento anterior ao começo aqui, estava passando algumas imagens aqui, viram? Mas eu vou dar um enfoque, depois elas vão voltar de novo, porque elas têm a ver com esses avisos que nós estamos dando. Pedro, vem aqui já na frente, por favor. Mas só quero lembrá-los de algumas atividades importantes para a igreja. Primeiramente, lembrando que no dia 15/3, há uma convocação da Assembleia da Igreja, aqui às 9 horas da manhã, que é prestação de contas, não é? Relatório e tudo mais. Então, os líderes de ministério de 2014 farão esse relatório e vão apresentar aqui para apreciação então da Assembleia no próximo dia 15/3, às 9 da manhã. Não esqueça. Isso que eu estou falando para os irmãos está no boletim. Os irmãos podem pegar o boletim e confirmar tudo direitinho lá sobre isso. Outra coisa importantíssima, e mesmo estando no boletim, eu estou fazendo questão de reafirmar para os irmãos, que é o Estatuto da Igreja. Ele vai sofrer algumas pequenas mudanças. E aí, então, a liderança da igreja quer que os irmãos participem desse processo, opinando, falando, escrevendo, e aí está tudo direitinho aqui como você faz, está no boletim. Os irmãos pegam, visualizam a informação e entram em contato com o presbítero Eli para poder fazer isso então, ok? Não esqueçam disso então, os irmãos. Eu quero passar a palavra para o Pedro aqui, ele tem um recado rapidamente para os irmãos. Tudo bem? Bem. Amém. Eu vou pedir para colocar o vídeo, mas eu só queria comentar uma coisa. Eu estou com o Ministério Infantil esse ano e um desafio muito grande para mim, porque faz tempo que eu não trabalho com as crianças. Uma das razões que me fez mover o coração foi Deus que tocou no meu coração. Ele me deu um projeto em que eu apresentei esse projeto para a direção da igreja e a gente aos pouquinhos vai estar trabalhando com isso. Mas eu queria só deixar duas informações antes de passar o vídeo, que são dois detalhes importantes para a gente pensar sobre o ministério infantil e assim, para os adolescentes também e outras faixas etárias. Eu estava assistindo uma reportagem do Fantástico e eles estavam falando sobre alguns grupos terroristas. E a faixa etária que esse grupo hoje está trabalhando é a partir dos 7 anos. Então, a partir dos 7 anos, esses grupos terroristas já estão pegando essas crianças e treinando elas para fazer tá trabalhando para eles, né? E isso tocou no meu coração porque a gente tem essas crianças, é responsabilidade nossa, né? E muitas vezes a gente não está alcançando essas crianças. E aí fora eles estão. Um outro fato que não é novidade, né? Em uma escola existe um adolescente de 14 anos que ele está levando droga para a escola. Ele não está vendendo, ele está levando e distribuindo. Então, mais uma vez, é uma faixa etária que nós temos a responsabilidade de estar alcançando, de estar cuidando, e a gente muitas vezes está deixando passar isso, né? A gente teve também, no acampamento, um adolescente em que a gente conversou muito com ele, muito. Ele já está envolvido com isso, e foi interessante que uma das coisas que ele falou para mim foi assim: Pedro, se eu estiver nessa situação e eu morrer, eu vou para o céu? Eu falei assim, não. Mas como não, Pedro? Não, se você estiver em pecado, se você estiver nessa situação, você está distante de Deus. E o que nós estamos fazendo para buscar essas crianças, para buscar esses adolescentes? Então, assim, o que eu gostaria de pedir para que os irmãos estivessem orando, não por causa do meu ministério. Isso é uma coisa que Deus tocou no meu coração e eu vou estar trabalhando com a igreja. Mas que vocês estivessem orando para que Deus alcançasse o coração dessas vidas, para que Deus transformasse essas crianças. E que vocês, não só dentro da igreja, como eu, aí fora, onde vocês estiverem, se tiver uma criança, um adolescente que estiver precisando, traz essa criança para a igreja. Para a igreja não, desculpa. Traz essa criança para Deus. Isso. Porque é Ele que vai transformar o coração dessa vida. Amém? E só para encerrar, eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, semana que vem,
eu já vou estar conversando com algumas pessoas aí para me ajudar nas escalas, nas participações. E esse filme que eu vou passar novamente é o projeto Janela 4x14, que é a faixa etária onde essas pessoas foram tocadas por Deus e é a faixa etária mais fácil de alcançar o coração dessas crianças. Pode rodar. Aumenta o som. Será que a igreja vai ganhá-los ou perdê-los? Será que a igreja se levantará e lutará por eles? O número de pessoas nascidas nesta semana, 2.684.934. Número de pessoas nascidas neste ano, 140 milhões. O mesmo que a população da Rússia, mais do que a população do Japão. Enquanto você assiste este vídeo, 1.300 pessoas nascerão em todo o mundo. Em junho de 2011 eram 6.980.125.347. Nos próximos 10 anos, some mais 1 bilhão de pessoas. Hoje, 1/3 da população mundial tem menos de 15 anos, ou seja, 2,3 bilhões de crianças. Se o número de cristãos praticantes é de apenas 17%, então são 395 milhões de crianças cristãs. São 395 milhões de oportunidades para mudarem sua igreja, cidade, nação, mundo e o futuro. Você sabia que o mundo ao nosso redor está mudando? Geração conectada. $640 milhões de usuários ativos, 50 bilhões de fotos postadas, mais de 2 bilhões de usuários de internet, mais de 5 bilhões de linhas ativas de celulares. Os smartphones de hoje têm a mesma tecnologia da nave Apollo que foi à Lua em 1969. O segundo maior país usuário do Facebook no mundo é a Indonésia. O mundo está mudando. Pesquise por Jesus no Google e terá 416 milhões de resultados. Pesquise por porn, de pornografia, e terá 951 milhões de resultados. A maioria das crianças que veem pornografia fazem isso em aparelhos comprados pelos próprios pais. Pesquisa do Instituto Barna mostra que crianças estão se afastando muito rápido da cosmovisão bíblica. Popstar mais popular no YouTube, Lady Gaga. Prêmio Grammy de melhor artista, Eminem, com suas palavras chocantes e más. Jogo mais popular no mundo, maldição e escuridão do Warcraft. Crianças americanas gastam 7 horas e 38 minutos na TV e mídia digital todos os dias. Crianças veem mais de 200 milhões de vídeos no YouTube diariamente e compartilham com seus amigos por centenas de sites e redes sociais. Nossas crianças estão sendo discipuladas pelo mundo. A igreja perderá esta geração. Onde estão as poderosas igrejas de Filipos, Tessalônica, Éfeso? Por que as igrejas na Holanda, Espanha e Austrália estão sendo vendidas como bares, restaurantes, hotéis e mesquitas? Eles perderam uma geração. Porque depois da geração de Josué, Israel sofreu na era dos juízes? Porque depois de Davi veio Absalão? Eles perderam uma geração. You're losing us. You're losing us. Ви нам допоможете? 우리 잃어먹으면 안 돼. Y теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia.ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos crean. Don't lose us. O número de crianças em nossas igrejas? 27%.
Em média, apenas 3% do orçamento das igrejas são designados às crianças, mesmo sendo elas nosso futuro. 80% de todas as pessoas que vêm a Cristo o fazem antes dos 18 anos. A janela 414 é a faixa etária em que as pessoas geralmente encontram Cristo. A igreja tem influência, oportunidade, mandado, mão de obra e responsabilidade de levantar uma geração de transformadores de mundo. É hora de crianças e jovens tornarem-se o foco prioritário da Igreja Mundial. Foco de uma década, 2010-2020. Se você tivesse que se levantar para ganhar esta geração, que diferença você faria em 10 anos? Na sua igreja, comunidade, na sua nação? Una-se ao movimento para se levantar e lutar, para ganhar, para discipular uma geração. O tempo para a igreja chegou. Movimento Janela 414. Eles estão esperando. Ok, se Deus tem tocado em seu coração, você pode procurar o nosso irmão, o presbítero Pedro, e se envolver nesta obra tão importante, missionária, do trabalho com as crianças, evangelismo de crianças, e aí tem muita coisa para fazer mesmo. É importante que os irmãos estejam envolvidos então nesse projeto. Ô Diogo, só coloca aqui os recadinhos que foram no início para mim, por favor. Nós não vamos falar muito disso, irmãos, porque você vai ler aqui, e depois do culto eles vão ficar rodando aqui, para que a gente possa ganhar tempo e não ficamos tanto tempo nos avisos aqui com os irmãos. Só quero fazer uma ênfase que no dia do encontro de casais, na sexta-feira aqui, que vai acontecer às 20 horas, às 7h30, né, Séries? Então, as crianças estarão aqui para o ensaio da cantata de Páscoa, é isso. Então, eu queria deixar essa ênfase aí aos pais que nos ajudassem com as crianças. E às 20 horas começa, então, o culto para os casais, o primeiro do ano aí então, tá bom? Ok? Lembrar também os irmãos que no próximo sábado, aí para os jovens e adolescentes, o pós-camp, teremos um culto aqui na igreja e vai ser um momento bem gostoso e estarmos juntos aqui com os irmãos, revendo os irmãos nesse momento especial. Então, no próximo sábado, 19h30, Diogo, vai ser? 19 horas. Ok? As atividades normais da igreja pela semana, os irmãos podem encontrar no boletim, que é terça-feira, e também na quarta-feira, estão marcadas aí no boletim para que você possa saber, então, dessas atividades. Ok? Vamos louvar ao Senhor? Mulheres, está aqui. Sim, é que depois do culto vai continuar passando, os irmãos podem visualizar bem, tá bom? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 95. Nossas irmãs Ruth e Paula vão nos ajudar aqui. Vamos, os irmãos que podem ficar em pé, vamos louvar ao Senhor cantando esse hino. Conta-me a história de Cristo. Quão importante sabermos disso, irmãos, e o que Ele fez por nós. Aqui, Paulo. Vamos cantar com bastante entusiasmo, meus irmãos. Conta-me a história de Cristo.
Quero que você abra sua Bíblia comigo, mesmo assentado, no Salmo 122, versículo de número 1 deste Salmo. Salmo 122, versículo 1. Salmo de Davi, Salmo 122, versículo 1. Nós vamos ler em uníssono, bem bonito, na versão atualizada, este único verso, ok? Acharam aí? Vamos ler todos juntos então? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora vamos ler com mais alegria ainda. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? E aqui nós estamos hoje pela graça do nosso Deus. Eu quero convidar o nosso irmão Wanderson para que ore ao Senhor, agradecendo por esse momento e rogando as bênçãos de Deus sobre o nosso coração nessa noite. Vamos orar com o nosso irmão? Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, nós queremos render graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado, Senhor. Pela oportunidade de estar Tu és fiel. na tua casa nessa noite, Tu és aprendendo bondoso. mais do Senhor. Amém, Pela Senhor. liberdade, Pai, que temos de poder ouvir a Tua palavra, Sim, Senhor. de poder louvar e agradecer o Teu nome. Amém. Que, ó Deus, o Senhor possa receber o nosso louvor, receber a Amém, nossa Pai. gratidão, Amém. ó Pai, e estar olhando, ó Deus, para cada coração aqui nessa noite. Amém, Senhor. Que realmente, Oh ó Pai, Deus. nós possamos estar dispostos a Te engrandecer e Te exaltar. Amém. Queremos Te pedir, Pai, que neste momento o Senhor retire do nosso meio qualquer coisa que possa impedir Amém. que realmente agrade o Teu coração. Amém. Que Senhor. nós possamos realmente, ó Pai, nos colocar de corações abertos, ó Deus, para Te glorificar nessa noite, ó Pai. Amém, Pai. Senhor, falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Engrandecer o Teu nome, ó Pai. Venha tratar, ó Deus, o que o Senhor precisa em nossas vidas, ó Pai. Amém. Assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar orando, irmãos? Então, eu tenho dois motivos aqui que eu quero colocar. Um deles, vou pedir à nossa irmã Séries que ore pelos enfermos, e eu estou vendo alguns rostinhos aqui, de irmãos que, mesmo enfrentando lutas com a sua saúde, estão aqui hoje, pela graça do Senhor, não é? Então, nossa irmã vai orar por esses irmãos e irmãs, é de uma maneira um pouco mais generalizada, mas Deus sabe exatamente todos aqueles que realmente precisam da sua cura, do seu poder curador sobre as suas vidas. Então, vamos orar com as Séries por isso, né? Clamar ao Senhor, e vou pedir à nossa irmã Elisete que ore, irmã, pela vida do Rodolfo, especificamente. Hoje pela manhã eu falei, né, que é o filho da Cristiane, ele precisa de uma libertação, irmãos. É um menino de 14 anos e ele precisa de um milagre naquele coração. Deus transforme a vida dele, incline o seu coração, atraia o seu coração para o Senhor, e ele possa ser libertado do problema das drogas. Tá bom? Vamos ter essas duas orações com as irmãs. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor. Deus, este salmo, como é gostoso nós podemos Oh, Senhor, é verdade. neste momento, Senhor, nós Senhor, queremos nossa oração. irmãos que estão passando por dificuldades com a saúde. Sim, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha visitar cada coração Amém, Senhor. e a alegria do Senhor possa ser renovada em cada dia. Amém, Senhor. Esperando que o Senhor está cuidando, que o Senhor está guardando a cada um. Amém. Senhor, ó Deus, afaste, cure e restaure. Amém. Obrigada, Senhor, que o Senhor tem sustentado a vida dos nossos irmãos. É verdade. Obrigada, Senhor, que o Senhor tem dado, meu Deus, o teu consolo e o teu refrigério. Amém, Senhor. Como igreja, Senhor, a gente possa estar atento, Senhor, às necessidades. Amém, Pai. Toque em nosso coração. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Oh, Deus. Amém. Sim, Pai.
Senhor. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Oh, Deus. Sim, Senhor. Amém. 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 Continuem orando, os irmãos, pela vida desse menino e de tantos outros, né, que estão escravizados aí pelas drogas. Orarmos pelos nossos filhos, pelos os adolescentes, as crianças, jovens da igreja. Tão importante, né, irmãos? Muito importante mesmo. Eu quero chamar mais uma vez aqui a Ruth e a Paula, por favor. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. E nesse momento de culto também, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer aqui em culto ao Senhor, no momento em que estivermos entoando, louvando ao Senhor com mais esse hino que vai ser projetado aqui então no telão. Os irmãos que puderem se colocar em pé, nós vamos louvar ao Senhor, então os irmãos podem fazer isso. Mais pureza dá-me, Mais horror do mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais prudência dá-me, mais paz, ó Senhor, mais gozo e alegria, mais forças na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais e mais humilde, mais pronto em te amar, mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do teu domínio, mais gozo na cruz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ansias de glória, mais vida por ti. Amém. Ministério de Louvor, vem aqui à frente, por favor. Os irmãos já permaneçam em pé. Nós vamos continuar louvando a Deus com cânticos espirituais também. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nascemos para glorificar ao Senhor, amém? Amém. Esse primeiro cântico, Até os Confins da Terra, ele fala isso, que nós nascemos para glorificar ao Senhor, que nascemos para exaltar o seu nome. Então, que exaltemos.
por mim. Se Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus? Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito, faz e vai fazer ainda em nossas vidas. Só o fato de estarmos aqui já é uma bênção gigantesca. Quantas coisas poderiam ter acontecido no caminho? Nós estamos aqui. Então vamos agradecer ao Senhor através desse cântico. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou e isso é tudo. Só vivo para ti. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, luz de deserto, não me deixou morrer e me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Jesus não se esqueceu e Ele existe. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou e isso é tudo. Só vivo para ti. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas
mundo, né, na nossa vida cotidiana, a gente está acostumado a ver o tempo inteiro a mídia, o trabalho, os colegas, falando que a gente precisa tomar a frente da nossa vida, que nós podemos fazer, ser independentes, que o melhor é aquele que tem o cargo gerencial, então você tem que buscar ser gerente, mandar ser o dono do seu nariz, fazer o que você bem entender. E por muitas vezes a gente esquece que a gente tem feito isso também com Deus. A gente tem colocado Deus, Senhor, levanta aí do trono da minha vida, porque eu tenho que resolver muita coisa. E a gente começa a peitar o mundo e resolve das maneiras que a gente acha melhor. E Deus fica olhando pra gente, e aí? Se não era pra Deus ser o seu Senhor? Então essa música, ela fala que Deus, eu preciso de Ti. Então esse momento, você lembrar um pouco de tudo que você tem tomado à frente, que você não está se sentindo bem com essa situação, mas que você ainda assim vai resolver. Pensa um pouco. Em que situações da sua vida Deus está pedindo, está lembrando você que Ele que vai fazer e você tem deixado isso de lado. Então, cante esse hino, louvando ao Senhor, lembrando, Deus Ele não precisa de você, você precisa dele. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 E muitas vezes a gente tem a convicção que a gente precisa de Deus e que os nossos problemas serão resolvidos por Ele, mas nem sempre Ele resolve. Os problemas continuam, você não vê solução e as situações continuam acontecendo. Essa semana no meu trabalho, na segunda-feira, me surgiu um problema lá, enfim, da empresa. E eu comecei a me questionar porque aquela situação provavelmente vai se prolongar pelos próximos meses. E aí meus planejamentos, né, meus sonhos para 2015 ficaram todos suspensos, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer. E eu estava angustiada, né, irritada, e enfim. E quantas vezes a gente dá de cara com essas situações em nossa vida? Que você já tentou, já quis resolver do seu jeito, você viu que não tem jeito para resolver. E nessa situação eu fui confrontada depois enfim, durante a semana, né? Deus tocou meu coração e me incomodou. Cadê o louvor dos seus lábios? Cadê o louvor dos seus lábios? Você tem tantas outras coisas para louvar e agradecer a Deus. Cadê o louvor dos seus lábios? E eu, né, não tá do jeito que eu quero. Tem tanta coisa ainda que eu espero, mas Deus, e aí? E se seus planos não forem os meus? E se seus sonhos não forem os meus? Cadê o louvor dos seus lábios? E essa música, Descansarei, ela falou muito comigo. Quando a gente estava definindo o repertório, eu vi essa música de novo. Eu falei assim, não, vamos cantar, porque Deus falou isso comigo essa semana por algum propósito. E mais do que aprender a descansar, a gente tem que descansar sabendo que independente de como Deus resolver, vai ser a melhor forma. Independente de ser seus sonhos, seus planos, independente de você ter que mudar qualquer coisa ou todas as coisas, sua vida talvez chegue num momento que você vai ser tudo diferente, nada do que você planejar, você não tem ideia onde você vai pisar, e ainda assim, você ser capaz de descansar. Porque Deus é Senhor, Ele é Senhor da sua vida. E Ele pode fazer o melhor, não o melhor que você quer, mas o melhor para você, ainda que você não veja. Então, quando você estiver entoando esse louvor, esteja orando para que isso seja verdade, que você seja capaz de descansar. Tão difícil. Seja capaz de descansar e confiar, porque Ele é Deus. Amém.
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Trovão e o mar seguindo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, porque tu és Deus, Senhor. Deus em nossas vidas, que se faz presente, que ainda quando reclamamos, ó Pai, sem motivo, porque nós não temos capacidade de ver, ó Pai, os teus planos, o futuro, Senhor, a ti pertence e nós somos incapazes de ver. Perdoe-nos, ó Pai, porque nós, na nossa pequenez, nós temos coragem de reclamar, ó Pai, e esquecer de te louvar, esquecer o quanto é grande, esquecer quem o Senhor é e quem o Senhor é em nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, a possibilidade de descansar. Nós não conseguimos por nós mesmos, nós somos ansiosos, queremos resolver do nosso jeito. Mas tem misericórdia de nós, ó Pai, perdoe-nos e permita-nos descansar em Ti. Porque Tu és Deus e Tu és capaz, ó Pai. E Tu faz muito mais do que podemos pedir ou pensar. E louvado seja Teu nome por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele é maior que qualquer tempestade. Creia. Ele pode dizer: acalma-te, emudece-te. Ele tem esse poder. Amém? Eu quero chamar as crianças aqui à frente
Nós vamos orar pelo culto infantil. Também, quem estará com as crianças? Já está. Ok. Isso. Vamos orar então, meus irmãos. Bondoso Pai, o Senhor nos ensinou a irmos diante do Senhor como uma criança. Que nosso coração seja assim, humilde, receptivo como uma criança. Oramos por estas crianças que estão aqui, de todas as crianças da igreja, que elas possam crescer, não só no conhecimento do Senhor, mas na intimidade do Senhor. Serem homens e mulheres fiéis ao Senhor, ó Deus, servos do Senhor que vão ser usados nas tuas mãos. Oramos pelas crianças do mundo todo e pedimos também que elas possam ser transformadas pelo Evangelho de Jesus. Levanta obreiros, Pai, levanta missionários, levanta vidas que possam ir até aqueles lugares onde crianças ainda não ouviram e elas possam receber a Cristo também. Nos ajude, Deus, a realmente tornar possível a vinda delas ao Senhor e não atrapalharmos isso. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem subir. Quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12, perdão. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. Então eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhando nas suas Bíblias, que devem ficar abertas à medida que nós estamos vendo o texto bíblico, ok? 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 até o 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Feche os seus olhos e peça assim: Senhor, continua a falar comigo nesta noite. Ó Senhor, ouve essa oração, que ela seja sincera em nosso coração e que o meditar também do nosso coração seja algo que agrade ao Senhor. Nos ajude, Deus, fala conosco, nos dá a Tua graça para expor a Tua palavra, o Teu Espírito aplique, ó Deus, a necessidade de cada coração aqui. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor barre toda a ação do inimigo para distrair, ó Deus, para tirar a semente do coração das pessoas da Tua palavra. E nós possamos sair daqui não apenas alimentados, mas na perspectiva de praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Quando eu era criança, e os irmãos vão saber disso também, normalmente o que aquela criança ou então adolescente ouve, né, dos seus pais ou de outras pessoas maiores, mais maduras, é uma palavrinha que eles não gostam muito. É a seguinte: cresça menino, cresça menina, não é? E quando o adolescente ouve isso, irmãos, o negócio fica feio, viu? Você não sabe, mas ele não gosta muito disso não. Porque apesar dele ser um adolescente, ele já se considera talvez alguém mais crescido.
E eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um tio que ficava falando umas coisas para mim que eu não gostava que ele falava para mim. E dava essa conotação de que eu precisava crescer. E de fato, naquela época eu era bem baixinho, né? E eu olhava as pessoas maiores e falava, nossa, mas eu estou muito pequenininho, que negócio é esse? Mas ele queria que eu crescesse e se tornasse alguém mais maduro, maior, mais adulto. E quando a gente olha para as Escrituras, irmãos, nós vamos constatar que o desejo de Deus para nós é que nós cresçamos também. Que nós possamos realmente desenvolver-nos em maturidade espiritual. Muito importante, fundamental para a nossa vida. Agora, como é que eu e você podemos saber que nós estamos maduros na nossa fé? Somos crentes mais maduros. Será que nós podemos olhar externamente, há algum indicador externo que mostra para nós que nós somos maduros na nossa fé? Eu acho que eles podem ser enganosos, não é? Eu posso lá colocar uma roupa, uma gravata e tal, e até andar com uma Bíblia embaixo do braço, mas não necessariamente ser alguém maduro na minha vivência de fé. Não é? Pode acontecer isso. Outra coisa interessante, obviamente, falando disso do nosso externo também, não quer dizer, e com todo o respeito aos irmãos, porque eu também tenho, né, os nossos cabelos brancos não são indicadores de que nós somos maduros na fé. Podemos estar na nossa idade e tudo mais, mas não necessariamente é na fé. Mas o que exatamente, internamente, quando se trata de maturidade espiritual, que tipo, vamos dizer assim, de gráfico de crescimento, se é que a gente pode dar esse nome, nós poderíamos usar para entender o crescimento, a nossa maturidade? E o apóstolo Pedro, então, irmãos, vai nos ajudar nessa questão. Ele coloca aqui uma lista bem prática para que nós possamos avaliar o nosso crescimento espiritual. É como se você pegasse uma pasta, uma caneta e você fosse checando esses itens na sua vida. Então, eu quero chamar os irmãos e conclamar os irmãos agora. Pense que você estivesse como se fosse uma pastinha na mão e todos os itens da Bíblia que Pedro vai colocar, você vai ticar em cima deles se aquilo está fazendo parte da sua vida, e eu vou fazer também da minha aqui, né? E então nós vamos avaliar a quanto está o nosso crescimento ou amadurecimento espiritual. Tá? Interessante nós notarmos quando você vê um piloto de avião, antes de sair para uma viagem, ele faz esse tipo de checagem, né? Ele vai checando ali todos os itens, instrumentos e sistemas do avião. Aliás, isso é muito importante, né? E a gente agradece as pessoas que vão viajar de avião aí, né? Porque sempre se ele não fizesse isso e tivesse algum problema lá, então não é só ele que vai ter problemas sérios, mas também todos que estão dentro daquele avião, né? Então, irmãos, olhando para essa lista de checagem aí que Pedro coloca, da maturidade espiritual, que Pedro fornece para nós, eu quero destacar com os irmãos pelo menos 8 itens. Calma, não preciso ficar nervoso que eu vou ser rapidíssimo. Vocês vão ver. É bem rápido, mas é muito prático para nós vermos. Ok? Então, acompanhe comigo. O primeiro item da nossa checagem, a quantas anda a nossa maturidade espiritual, está aí, obviamente, no versículo 8, e é o que ele coloca aí: sede todos de igual ânimo. É o item da unidade. Como estamos assim? De que maneira está a nossa maturidade espiritual no que diz respeito a termos o igual ânimo? Igual ânimo aqui, irmãos, é de mente semelhante. Literalmente é isso que significa, é pensar o mesmo, ser da mesma opinião. Agora, Pedro não está falando aqui, irmãos, obviamente, de uniformidade. Ele não está falando disso. Unidade não é o mesmo que uniformidade. Você já pensou se todos nós vestíssemos iguaizinhos aqui, todo mundo igualzinho, entrasse na igreja com a mesma cor de camisa, né? Todo mundo vai usar cavanhaque agora, tá bom? Então todo mundo com cavanhaque, já pensou? Os homens, obviamente, né, irmãos? As mulheres não. Não seria esquisito? Uniformidade
Não está falando disso. Pedro não destaca isso para nós. Ele também não está falando de unanimidade. Sabe por quê, irmãos? Porque 100% de concordância em todas as questões nós não conseguimos ter. Em todas elas. Não é? Mas ele está falando aqui de uma unicidade de coração. Um elo comum a mim e a você. A cada um de nós, que está ligando os nossos corações uns aos outros. Um mesmo propósito, uma concordância nos principais pontos doutrinários. Nós não podemos divergir aí em hipótese nenhuma. Não podemos. Se a Bíblia está falando para nós que algo é pecado e eu concordo com a Bíblia e outro irmão não concorda, então não há unidade nisso. Não é? É disso que ele está falando, nós temos que ter unidade. Qual é o segredo para esse tipo de harmonia, irmãos? Qual é? Qual é o segredo para esse tipo de harmonia? Não tem outro. É o próprio Senhor Jesus Cristo. O seu exemplo, a sua mensagem, o seu ensino, a sua missão. É Ele que nos torna, faz esse elo, nos torna um. Possamos ser unidos em Cristo Jesus. Qual tem sido o seu nível de maturidade nessa área? Será que você pode aí na sua pastinha ticar esse item? Falar, não, eu busco isso. Você está em harmonia com os outros crentes da família de Deus? E melhor ainda, você trabalha em harmonia com as outras pessoas? Isso é importantíssimo, não é? É fundamental, podemos dizer, para a boa vivência do corpo de Cristo. Isso é um item de maturidade na nossa vida. Segundo item, irmãos, na sequência do texto ele fala assim, sede todos de igual ânimo e também sede todos compadecidos. E aqui agora, o item para nós checarmos são os interesses mútuos que nós devemos ter. Essa palavra compadecido aqui, irmãos, ela é algo interessante, porque ela está falando de algo muito profundo para o nosso coração. Ela está falando de sofrer com. É isso que significa compadecido. É a capacidade que nós temos de sofrer com alguém. E como isso é importante e pertinente para a vida da igreja. Quando um irmão está se lamentando, não reclamando, tá, irmãos? Lamentando no sentido do choro. Então, você chora com ele. E quando o irmão está se regozijando, você então se regozija também. Não é aquele sorrisinho amarelinho assim, não, porque você queria estar no lugar do irmão para ser abençoado, e ele que recebeu a bênção. Não, mas é uma alegria de verdade. Como eu estou feliz porque você foi abençoado, irmão, irmã. Quando há isso na igreja, há a ausência então de competições, de inveja, de ciúmes para com o irmão ou irmã. Por quê? Porque há um sentimento de interesse mútuo, irmãos. Romanos capítulo 12, 15 e 16 diz assim, alegrai-vos com os que se alegram. Você sabe, não é? E chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Irmãos, isso é parte do benefício de fazer parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo é vivenciar isso. É por isso que eu e você precisamos estar envolvidos com a igreja local. Para que nós possamos compartilhar as dores e as alegrias. Agora, isso é um desafio, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos evidenciando uma insensibilidade muito grande. Os problemas vão passando despercebidos, nós ficamos tão ocupados, envolvidos com a correria dos nossos dias, dos nossos afazeres, que então nós nem percebemos o que o irmão ou a irmã está passando, a sua luta, a sua dor, a sua alegria, o seu contentamento, para que nós nos alegremos também. Não é também só saber do sofrimento do irmão, é saber também da alegria.
Isso é bom, isso é saudável. E nós devemos saber. Não é? Isso é importante. Irmão, você foi abençoado, um lugar que você pode ter a alegria e o prazer e a liberdade de falar no meio do povo de Deus. Se você vier para ele e falar assim, não vou falar não lá, que senão está errado. Não está errado? Se você não tiver a liberdade de falar aqui, no meio do povo de Deus, que você foi abençoado e testemunhar isso, é porque tem alguma coisa errada. Nós temos que ter essa liberdade, porque eu sei que os irmãos vão se alegrar comigo. Não vão olhar para mim e falar, nossa, como eu queria essa bênção. Não é? Então, irmãos, qual é o nível de maturidade seu neste particular? Qual tem sido? Podemos dizer com sinceridade que conseguimos sentir o mesmo uns para com os outros? Você ter o mesmo sentimento para com aquele irmão e para com o outro irmão? Quando as pessoas sofrem, nós sofremos com elas, de verdade. Quando as pessoas se alegram com a vida, você realmente está se regozijando com ela? Quando o irmão é abençoado com prosperidade material, alguma recompensa ou promoção, você se regozija ou sente uma invejinha? Aquela pequenininha assim, mas perniciosa, né? Quando elas perdem, você também sente a perda dela? Será que nós estamos tendo isso? Alguém disse que quando a maturidade começa a progredir, é quando você consegue perceber que a sua preocupação com as outras pessoas sobrepõe-se à preocupação com você mesmo. Quando você percebe isso na sua vida, então pode te cair. Isso é maturidade. Se nós estamos ao contrário disso, então apaga tudo e vamos para Deus. Senhor, eu estou bem crianção nessa área aqui, eu preciso crescer muito. Terceira área, na continuação do texto ele diz o quê? Fraternalmente amigos, amizade afetiva. Essa é uma outra área, é uma outra área de nós checarmos, para ver se estamos maduros. Fraternalmente amigos aqui, irmão, significa o amor da amizade carinhosa. E aí, a amizade, irmãos, ela é como uma árvore frondosa, não é? Sabe aquela árvore frondosa, quando está aquele calorão imenso, você entra embaixo da sua sombra, e o que você sente ali? Ai, que alívio. Você tem algum amigo que é assim? Como isso é importante, não é, irmãos? Ele fornece alívio, encorajamento, descanso, abrigo. No ano de 2007, irmãos, eu e a minha família vivemos isso com muita precisão. Eu não vou contar os detalhes, porque sábado a minha esposa vai dar esse testemunho aqui com as mulheres. Mas só para sintetizar mesmo, nós recebemos uma notícia que a minha esposa tem uma lesão no cérebro. E ela está lá ainda, irmãos, está lá. E aquele dia que nós recebemos essa notícia, pegando uma ressonância magnética, foi muito difícil aquele dia. Eu me lembro até hoje que eu fui almoçar num lugar e não consegui comer direito. Muitas coisas vieram à nossa cabeça, e agora? Como é que vai ser? E choro daqui e tal. E Deus começou a mandar essas árvores, irmãos. Alguns irmãos chegam daqui, outro telefone dali, e foram só lançando sombras sobre a minha vida, da minha esposa, do meu filho. E o resto, se você quiser saber, no sábado, então, ela vai dar o seu testemunho. Mas ela está aqui até hoje, e ela não operou. Sabe por quê, irmãos? Deus falou para mim uma coisa. Não é porque Ele falou para mim isso que ela está curada, que ela está assim, não. Mas uma coisa Deus falou para mim, ela dentro do hospital, indo lá para o centro cirúrgico. Não temas, crê somente. Eu ouvi claramente Deus falar isso comigo naquela ocasião. É a mesma palavra que Jesus falou para Jairo. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Amém?
Como é importante termos amizades assim, irmãos. Como é boa a amizade. Nós encontramos força na companhia de pessoas assim. Essas pessoas produzem frutos na nossa vida de encorajamento. Interessante também porque as verdadeiras amizades, elas não só fazem isso conosco. Elas têm a liberdade de chegar e falar assim, ó, você está errado, viu? Precisa consertar nessa área também. Porque o verdadeiro amigo, ele não simplesmente, coitadinho, tal. Não. Ele tem a capacidade, o amor de chegar e falar, você está errado. E por amor a você, você não pode ficar assim. E você vai entender, porque é o seu amigo, amiga, de verdade. Ele vai te confrontar. E você não vai duvidar do seu amor. Você tem cultivado amigos como esses? Tem? Pessoas que ficam ao seu lado, que te abrigam em seus galhos? Ou será que você tem se isolado como se fosse uma ilha? Há muitos que fazem isso, né? Às vezes o irmão passando lá na esquina, ele esconde até do irmão. Não quer ver o irmão. Não, irmãos. Às vezes ali a solução de Deus você está escondendo dela. Nós podemos e devemos desenvolver isso, irmãos. Um homem chamado Jay Kessler disse que uma das maiores esperanças na vida dele era reunir ao menos 8 pessoas em seu funeral, sem que essas pessoas ficassem olhando para o relógio. É fato, porque eram tão amigos dele que mesmo no seu funeral elas não iam embora, ficavam do lado dele. Pelo menos 8 pessoas. Você tem pelo menos 8 pessoas que você sabe que, mesmo se você estiver lá, né, no caixão, elas estão lá firmes com você? Eu acho que esse número vai diminuindo para nós, não é? Às vezes não conseguimos abrir muito com algumas pessoas. E às vezes com ninguém. Nos fechamos. E Deus coloca pessoas que está tentando falar e você continua a fechar. Como que está esse item na sua vida de maturidade? Você tem experimentado uma amizade afetiva de verdade? Você pode falar que a pessoa não vai apontar o dedo para você, etc, etc. Você tem sido esse amigo procurado, olha, conte comigo, eu sou seu amigo. Como diz o Diogo, estamos juntos, né? Devemos ser assim. Um outro item de checagem. Ainda no texto ele diz o quê? Misericordiosos. Essa palavra aqui, irmãos, é interessante e ela é muito forte, porque nós poderíamos traduzir assim: ter fortes entranhas. Ué, mas o que é isso? O que tem isso a ver com misericórdia? Mas é porque para os judeus, as partes internas, entranhas, representavam esse sentimento que vem do fundo. Por isso eles falam a ideia das entranhas. Lá do coração. Né? Se eu fosse pronunciar aqui, os irmãos, a palavra que é escrita no Novo Testamento, no original, os irmãos não entendem nada. É bem esquisita mesmo. Mas o que vale, mais importante aqui, é que os irmãos entendam que é algo de compaixão, um bom coração, que vem lá de dentro mesmo, das entranhas, é um sentimento profundo que Pedro está falando que devemos ter. Você quer ver onde está isso? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, das entranhas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. De quem que eu estou falando? De Jesus. Quando ele olhou para as pessoas, irmãos, aquele sentimento lá de dentro, que não dá para segurar em hipótese nenhuma, encheu. E ele se compadeceu e olhou, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e foi ao encontro delas. Assim, então, como essas pessoas foram feridas, tocaram o coração de Jesus, assim também, irmãos, os nossos corações devem se comover, né? Serem tocados. Nenhuma pessoa, por madura que seja, ela tem um coração empedernido,
que não se importa mais. Maturidade não é sinônimo de insensibilidade. Muito pelo contrário. A maturidade nos leva à sensibilidade. E aí então, irmãos, nessa era tecnológica, cibernética que nós vivemos, é muito mais fácil nós nos distanciarmos das pessoas, não é? Você prefere muitas vezes falar com a pessoa pelo quê mesmo? Pode falar. Facebook, não é? Do que? Vamos conversar aqui, olho no olho, vamos ficar perto, vamos trocar um... Não é, irmãos? É óbvio que às vezes não dá rapidinho, você manda uma mensagem, mas não substitua o olho no olho, tete a tete, pelo Facebook. Não vai dar certo, não vai ser bom, irmãos. Nós devemos estar envolvidos e não descuidados, estar preocupados com os outros mesmo, irmãos. Não é? Vivemos às vezes como se fosse numa rodovia. Há movimento para tudo quanto é lado, é muito carro para lá e para cá. E as pessoas não estão nem se importando com o que está acontecendo nos outros carros com as pessoas. E às vezes nós vamos vivendo exatamente nisso. Pessoas maduras são pessoas compassivas. Vamos retornar aqui só para os irmãos relembrarem? Igual ânimo, unidade, compadecidos, compaixão, sentir com, fraternalmente, amigos, vamos desenvolver amizades duradouras, consistentes, verdadeiras. Nós não podemos, irmãos, viver um desconfiado do outro. Não podemos. Nós temos que ser amigos. Nós temos que lutar para que isso exista na nossa vida como igreja. Nós temos que ser misericordiosos. Misericordiosos. Eu vou parar por aqui. E domingo que vem, nós vamos retomar as outras 4 checagens da nossa maturidade. Guarda aí, tá bom? Guarda. A que nível você está? Que lista! E olha, vem muito mais coisa aqui pela frente, viu, irmãos? Muito mais coisa. Então, eu quero realmente conclamar você. Aqui também esteja aqui no domingo que vem. E você possa continuar essa checagem. Aliás, é o que nós vamos fazer agora. Eu quero chamar aqui à frente, por favor, irmão Diniz, irmão Daniel, irmão Gilberto. O Dimas está aqui? Está aí o Dimas, não? Está lá fora? Então eu vou chamar o Robson. Está aí o Robson? Cadê o irmão Robson? Por favor, venha aqui, meus irmãos, me ajudar, por gentileza. Irmão Diniz, irmão Daniel, irmão Gilberto, irmão Robson. Uma das coisas que Paulo faz questão de ensinar na ceia é que nós façamos o que, irmãos? Avalie-se cada um a si mesmo. E o que nós estamos fazendo hoje não é exatamente isso? Nós estamos checando alguns itens na nossa vida? Pois é. Então, nós vamos ter esse momento agora. Momento silencioso de oração. Para que você faça uma autoavaliação. Quem sabe, algum desses itens, o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração e falou: olha, meu filho, minha filha, está faltando compaixão. Não é?